Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor nosso Deus possa nos ajudar uma vez mais, não é? E vocês que são os corajosos para vir nesses cultos de quarta-feira, é isto que se precisa. Pessoas que mantêm a posição enquanto os outros estão fazendo outras coisas, né? Trabalhando, viajando, seja o que for. Sempre alguém fica... enquanto alguém está escondido na trincheira, tem aqueles que seguem adiante, né? Esperando de vez em quando que aqueles que estão na trincheira possam dar um tiro para espantar o inimigo enquanto você avança, né? Enquanto você avança. Nossa saudação aos irmãos que estão pela internet nos ouvindo. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Nós vamos, sem perder muito tempo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Você vê esta pequena falha agora na procura aqui? Isso eu tiro da gravação depois, entendeu? Para quem for ouvir, ou até mesmo aqueles irmãos que trabalham colocando no texto, passando para texto, tenha mais facilidade em deixar tudo da forma mais clara possível para aqueles que pesquisarem futuramente. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Amém. Podeis sentar. Que escritura boa, né? Vamos dizer assim, que escritura gostosa, já que se trata de alimento, né? Que coisa gostosa de se digerir, de se alimentar, porque isto é alimento de águia. Esta noite, neste entardecer, eu gostaria de falar novamente com vocês sobre a doutrina de Cristo, a qual está interligada neste tema. É um Deus que é Pai, e Ele tem um Filho, e que o Pai é o Deus do Filho. Ou então vamos levar adiante este pensamento. Jesus tem um Deus. Ele sempre admitiu isso, sendo Ele nosso exemplo, mostrando que todos os outros filhos teriam que honrar também a esse Deus que Jesus honrou. Eu admito que este não é o tipo de sermão que agrada a todos, né? Que agrada a todos, porque vai de encontro com as regras, com os pensamentos estabelecidos durante muitos anos de ensino. Uma vez que é um tipo de vamos dizer assim, de doutrina ou de ensino é inserido no campo, no jardim da mente de uma pessoa, aquilo vai com certeza produzir com o tempo, vai multiplicar-se e, é claro, sempre conforme a sua própria espécie ou natureza. Em outras palavras, se a pessoa recebeu uma instrução das Escrituras de uma forma torcida, ela, por não saber disso, começará a defender essa ideia. Vê? E difundirá isto para as demais pessoas. E assim o erro é propagado de geração em geração. Porque aquilo foi semeado na mente da pessoa, de certa pessoa, e ela pensa que aquilo é a verdade, ela então começa a reproduzir. Reproduzir. É como você vê uma flor e ela tem pétalas vermelhas, um pouquinho marrom, amarelas. Você diz, como pode? Houve a mistura do pólen, houve uma mistura. Aí você vê uma mesma planta dando flores de tipo diferente. Então, de alguma forma, os cientistas da natureza
fizeram uma modificação nos genes, no DNA. Como acontece no natural, também acontece no espiritual, também acontece na natureza, e assim sucessivamente. Então, é necessário que ao chegar à próxima estação do plantio, se prepare o terreno, se corte tudo. Como numa construção tem que derrubar tudo para fazer de novo. Então chega-se o momento de um novo plantio ser semeado, ser feito. Então é necessário que, para que volte a mesma produção original, outra semente, ou a semente da palavra original, seja semeada na mente dessas pessoas. Mas elas terão que rejeitar a primeira plantação, elas terão que rejeitar o primeiro plantio e ter que saber, o semeador misturou. Porque Jesus disse que o semeador saiu a semear e depois veio outro semeando outro tipo de coisa, né? Então misturou tudo na mente das pessoas e elas só poderão produzir a semente da palavra, originalmente falando, se elas rejeitarem, se matarem esta antiga plantação e estiverem com um terreno próprio para zerar o pensamento, zerar a mente, começar do zero, começar a fazer tudo de novo, a pensar por outro ângulo, olhar com outro binóculo. E você sabe que a doutrina trinitária de que Deus é 3 pessoas e a doutrina unicista de que é só Jesus, ou que Jesus é o próprio Pai Eterno, isto foi tão difundido no mundo que as pessoas já não conseguiram mais ler suas Bíblias da forma que ela está escrita. Eles leem a Bíblia de uma forma, mas o pensamento está em outra coisa. Mesmo que esteja lá nos versículos das Escrituras, eles estarão lendo aquilo, mas a mente já está com a cobertura, com escama por cima, em sua vista. E eles não conseguem entender aquelas palavras. Eles leem a Bíblia, e a Bíblia está escrita corretamente, vamos dizer assim, né? Eles leem as palavras das Escrituras corretamente, porém, continuam pensando sobre aquilo que leu de forma errada. E não percebe este perigo. É assim que agora, quando estamos tentando levar as pessoas para o ensino bíblico sobre Deus e seu Filho, isso desperta ódio, desinteresse, perseguição nas pessoas que deveriam abraçar a revelação de Jesus Cristo. Do mesmo jeito que aconteceu nos dias de Jesus. Ele foi perseguido, foi rejeitado, resistido na cara quando ele disse que Deus era seu Pai, quando ele disse que era Filho de Deus. Os discípulos, eles foram ignorados e procuraram matá-los quando eles também afirmaram que Deus tinha ressuscitado a seu Filho dentre os mortos. Nós já lemos isso nessa sequência, os irmãos que não acompanharam. Esse já é o culto de número 4 desta pequena minissérie, e nós estudamos isto já no livro de Atos, que eles procuraram matar os discípulos quando eles afirmaram que Deus ressuscitou a Jesus de Nazaré. Não é que Jesus ressuscitou a si mesmo, Deus foi quem o fez, porque ele tinha prometido a seu filho que não o deixaria no Hades, não deixaria seu corpo ser corrompido, não é? O apodrecer na sepultura. E Jesus confiou na palavra do seu Pai, porque ele recebeu a revelação de Deus e ele creu nesta revelação, ele abraçou esta revelação. Então o que acontece? Isso hoje desperta o mesmo tipo de perseguição quando ensinamos da forma correta. E você sabe, desde o Jardim do Éden, a doutrina tem sofrido suas modificações, ela tem sido alvo de modificação. E a razão de muitos hoje não se sujeitar ao ensino doutrinário é porque suas mentes foram instruídas pelo ensino carnal, pelo ensino intuitivo, ao invés de receberem a revelação. Deus, nosso Pai, ele tem sido notado através da natureza. Porém, é somente através de sua palavra que ele se revela. Vê? A palavra, aliás, é o princípio de todas as coisas, é o originador de tudo. Através da palavra, Deus tem ensinado a seus filhos, Deus tem instruído seus filhos sobre todas as coisas, guiando então seus filhos unicamente para a verdade, através da palavra. Mas, claro, não satisfeitos em apenas se revelar na palavra impressa,
Deus, não satisfeito, vamos dizer assim, não estando ainda completo, revelando-se através da palavra impressa, aprove a Deus também revelar-se em carne humana, ao vir fazer morada no corpo de seu Filho unigênito. O Deus fazendo carne, Deus manifestando-se em carne, não é Jesus Cristo nascendo da Virgem, recebendo um corpo de carne. É depois disso, no Rio Jordão, Deus vindo morar naquela carne. Então Deus veio morar, tabernacular, fazer morada no corpo de seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. E quando isto acontece, ele migra assim da palavra para a carne de seu Filho. Entretanto, pregar sobre isto parece que está se ensinando uma dualidade. E irmão Branham disse que ele era um ser dual. Um ser dual. E as pessoas que nos chamam de dualista leem estas palavras na mensagem e eles não têm coragem de chamar o William Branham de dualista. Eles não têm, deveriam ter. Deveriam ser corajosos o suficiente para chamar o William Branham de dualista. Quando ele disse que Jesus era um ser dual. Ele era o Filho de Deus e dentro dele estava seu Pai fazendo as obras. Essas são as palavras de um profeta vindicado, não é? Entretanto, esta aparente dualidade do Pai habitando no seu Filho deu lugar, vamos dizer assim, a uma perfeita unidade quando o Filho sujeitou-se, rendeu-se inteiramente à vontade de seu Pai. Isto tornando-se então uma personificação de todos os atributos de Deus e até mesmo sua própria teofania. Até mesmo isso. Então Deus, o Senhor, ele sempre teve uma forma de se manifestar, de se apresentar. Porém, esta forma jamais havia se tornado visível, a não ser parcialmente a Moisés, no período de Moisés, quando ele se encontrava na fenda da rocha e mostrando-lhe que sua forma teofânica era de um homem. Moisés viu ele como as costas de um homem. E se Deus possuía uma forma humana, essa era a única forma que ele poderia atribuir a seu filho. Por isso ele fez para seu filho, ele requisitou para seu filho um corpo de carne, humano, na forma de um homem. Entretanto, meus amigos, ninguém jamais havia visto Deus, senão o próprio Filho. Somente Jesus Cristo tinha visto o Pai. Ninguém jamais. Que após o seu corpo habitado pelo Pai, depois que Deus habitou no corpo do seu Filho, este Filho tornou-se o seu reflexo aqui na terra. E disse: ninguém pode ver ao Pai a não ser vendo o Filho. E foi por esta razão que ele disse para os discípulos em João 14: quem vê a mim vê o Pai. Estou há tanto tempo diante de vocês ainda não viram? Eu sou o único reflexo do Pai que vocês podem ver, porque o Pai está dentro de mim fazendo as obras, e assim sucessivamente. Mas o fato é que no princípio da criação, quando o Pai e o Filho deliberaram criar a raça humana, conforme a sua imagem, sua própria semelhança, o homem também passou a herdar a mesma forma teofânica de Deus. Por isso temos esta forma. Passaram a herdar também isto. O homem passou a herdar a mesma forma teofânica de Deus e o gene de sua vida. O gene de sua vida. O reverendo Oliveira, quando ele entra nessa questão, explicando o que disse William Branham em vários sermões, como Divindade Explicada, como muitas outras, não é? Ele fala sobre uma espécie, a espécie de Deus. A espécie de Deus, geração de Deus. Essa planta de qual espécie, entende? Então, o Oliveira entra nesta parte, mostrando os filhos de Deus na forma humana. Eles formaram, então, a espécie de Deus, que seria a semente de Deus e os filhos da palavra gerados em carne humana. Vê? Contornando assim o corpo teofânico ou corpo palavra. Nós contornamos isto. Corpo teofânico, o corpo palavra.
a forma que Jesus teve antes de se manifestar em carne, nós não a tivemos. Nós contornamos isto. Passamos de atributo e nos manifestamos em carne, já quando foi gerado em nós, no ventre de nossa mãe este corpo que nós habitamos depois que este corpo nasceu. Ou já esqueceram como é que o William Branham disse que acontece no nascimento? Que o espírito ronda aquela mãe para entrar naquele pequeno corpo. Vê? Vocês conhecem a mensagem. Então, os corpos desta espécie provinda de Deus, seus corpos foram feitos do pó da terra, mas não suas vidas. Não, senhores. A forma humana que os filhos de Deus adquirem na terra é apenas um modelo, vamos dizer assim, sombreado daquele corpo teofânico que lhes está reservado na ressurreição. Então, como o casal no jardim do Éden, Adão e Eva, haviam rejeitado a doutrina, este é o problema. Sempre foi a rejeição da doutrina. Do que estamos falando? Da doutrina de Cristo. E onde isto começou? Lá no Éden, quando Deus deu o primeiro ensino. E quando interpretaram a doutrina, houve então a rejeição. E isto vem até hoje. Então, como o casal no Éden rejeitou a doutrina, impôs então à raça humana uma herança de pecado e, consequentemente, de morte. Porém, Jesus Cristo também, o primogênito, tendo direito, como nós sabemos, a 50% da herança de seu pai, ele comprou os filhos de Deus que tinham caído por meio de seu sangue, para que na ressurreição estes filhos caídos, comprados de volta, tornarem-se co-herdeiros juntamente com ele de uma incorruptível herança, a fim de que também recebam o seu mesmo corpo palavra. E é neste corpo, não é, que adentraremos a eternidade. Agora, claro que ao se sujeitar ao sofrimento para aprender a obediência, como você sabe, que em tudo ele sofreu a obediência por aquilo que padeceu, ao se sujeitar ao sofrimento para aprender a obediência, sendo ele o princípio de sua força, estamos falando de um filho vindo de um pai, o princípio de sua força. Deus então fez do seu filho Senhor e Cristo, conferindo-lhe glória, conferindo-lhe preeminência sobre a noiva e toda a criação, exceto o próprio Deus. Jesus recebeu de seu Pai, então, preeminência sobre a noiva, preeminência sobre toda a criação, sobre todas as coisas, exceto preeminência sobre Deus. Ele sempre ficará abaixo de seu Pai, sob a guarda de seu Pai. Agora, enquanto o Filho está sentado no trono, fazendo propiciação pelos nossos pecados, Deus mesmo, nesse instante, está restituindo a noiva, o Filho, com a sua própria presença habitando em nosso meio. Agora, a questão é, como entendermos da forma correta o fato de que não existem dois senhores e, no entanto, aquele que é Deus e Senhor conferiu a seu Filho o título de Senhor. Mesmo você, em obediência a Deus Pai, mesmo que você, em obediência a Deus Pai, honre a Jesus Cristo como Senhor de sua vida, isso não faz dele Deus. A questão é, sabemos diferenciar? Entendemos a palavra de Deus? Sabemos repartir a palavra corretamente? Como diz Paulo, procura apresentar-te a Deus como obreiro de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, quer dizer, reparte bem, sabe cada parte o seu significado e para que tempo ele é atribuída? Sabemos repartir ela corretamente? Veja, irmãos, a lógica humana diz que se só existe um Senhor, e este é Deus, então Jesus, aquele que morreu na cruz, teria que ser o próprio Deus, porque na Bíblia nos é ensinado a confessar que só existe um Senhor.
Essa é a lógica humana. Note a facilidade das pessoas seguirem adiante enganadas. Primeiro teriam que ver que esse Jesus que nos é ensinado a ter Ele como Senhor, Ele recebeu este título do seu Pai. E este que recebeu o título morreu na cruz por nossos pecados. E sabemos que é impossível este que morreu na cruz ser o próprio Deus, porque Deus mesmo é imortal. Então as pessoas de mente preguiçosas, por não querer fazer o dever de casa, nos acusa de crermos em dois deuses, nos acusa de sermos dualistas. Mas a boa e velha Bíblia continua testificando que mesmo Jesus Cristo, o Filho de Deus, tendo sido constituído por Deus nosso Senhor, que o honrássemos como Senhor das nossas vidas, todavia, somente Deus, o Pai, é o verdadeiro Deus. E aquele que foi constituído sobre as nossas vidas como nosso Senhor, o Filho de Deus, ele disse que conhecêssemos apenas Deus, o seu Pai, como único Deus verdadeiro. Aí as pessoas dizem, mas o que fazer com um só Senhor? E daí a pouco temos que confessar que Jesus é o Senhor. Simples. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, está escrito: porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, como os profetas, vós sois deuses, aquilo a quem vem a palavra, e assim sucessivamente, quer no céu, quer na terra. Veja, como há muitos deuses e muitos senhores. E aqui temos, eu mesmo sou um senhor, né? Os cabelos brancos, já me chamam de seu Rosendo. É isso? Seu João, seu Paulo. Vê? Como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, estes que creem corretamente como aprenderam de Jesus Cristo, que aprendeu de Deus, estes que aprenderam dos apóstolos, que aprenderam com Jesus, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Amém. Somente o Pai é Deus, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Agora, além disto, além das Escrituras dizer isto, para nós há um só Deus, e este é o Pai, ela continua dizendo, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, quando nós confessamos e testificamos, segundo as Escrituras, que Jesus é nosso Senhor, estamos levando adiante o ensino que temos recebido de Deus mesmo, que o Deus e Pai de Jesus Cristo disse para todos os outros seus filhos que honrássemos a Jesus como nosso Senhor. Amém. Agora, às vezes, mesmo mostrando as Escrituras, não é suficiente para as pessoas mudarem suas mentes. E elas rangerão seus dentes e continuarão levando adiante seu velho ensino. Agora, lendo a mensagem de um profeta, o sermão Pulgão, Gafanhoto e Lagarta, ele pregou isso no dia 23 de agosto de 1959, Pulgão, Gafanhoto e Lagarta. No parágrafo 113, disse o irmão Branco: e se a unidade não concordar com a unidade por causa de sua posição como aquela? Sim, Senhor. Jesus teve um Pai. Ele era Deus. Eles batizam em nome de Jesus. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Há muitos Jesus, mas só há um só Senhor Jesus Cristo, vê? Não em nome de Jesus, mas em nome de o Senhor Jesus Cristo, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, Filho Jesus Cristo. Logos que saiu de Deus no início,
Pai, Filho e Espírito Santo, aí está você. Agora, você quer ver como Paulo deixou essas coisas bem ordenadas já nas Escrituras? Em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 23, você tem estas palavras: mas cada um por sua ordem. 1 Coríntios 15, 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o único inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Agora, em todas estas Escrituras, essa doutrina está expressa sobre um Deus e seu Filho. E nunca este Filho é considerado como Deus, a não ser dentro dos limites que a doutrina lhe assegura. Por que Deus? O Pai habitou nele em plenitude. Ele tem a mesma essência de seu Pai, mesmo sendo em forma de Deus, mas ele não teve por usurpação de assumir o lugar de seu Pai. Ele sempre se colocou na posição de filho, porque esta é a sua missão, dar para nós exemplo de como nós devemos nos comportar diante de Deus, sempre sabendo que estamos dependentes dele, porque nós não viemos de nós mesmos. Jesus também não veio de si próprio. Filhos têm princípio e dependeu de um pai para vir à existência. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, 2 Coríntios 1, 13, nós encontramos estas escrituras: bendito seja Deus. Quem é esse Deus, Paulo? Quem é esse Deus? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Este que é Pai de Jesus Cristo, Paulo também o chama de o Pai das misericórdias. E mostra que este Pai é Deus, o próprio Deus, e o Deus de toda consolação. Então, o Deus da consolação, o Pai da misericórdia, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos um Senhor, e este Senhor que recebeu este título de seu Pai, ele tem um Pai sobre ele, que é também o seu Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 17, está escrito que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, veja, Jesus tem ou não tem um Deus sobre ele? Sim. Agora, pode Deus ter um Deus acima dele, que o comanda, que o governa, que é seu cabeça? Não, senhores, aí teríamos vários deuses. Vê? Mas nós temos o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual foi constituído como nosso Senhor, e a Bíblia está bem expressa quando diz que ele tem um Pai sobre ele, e este Pai é seu Deus, a quem ele honra, respeita, adora, a quem ele pediu, a quem ele orou, a quem ele implorou. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Quem é aqui o Pai da glória? Jesus Cristo, que tem um Deus sobre ele, ou o Deus de Jesus Cristo? O que Paulo diz para mim aqui é que que é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, este Deus que é o Pai da glória, vos dê o Espírito
de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Agora, se Deus não der esse espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação, com facilidade as pessoas passam o pé pela mão e troca tudo. E nunca recebe a mesma revelação que Deus deu para Pedro, o qual testificava a respeito de Jesus, dizendo: tu és o Cristo, quer dizer, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Amém. William Branham, no sermão Perguntas e Respostas, do dia 28 de junho de 59, 28 de 6 de 59, no parágrafo 87, ele faz esta pergunta: agora, quem é o Pai de Jesus Cristo? Olha que coisa. Agora, quem é o Pai de Jesus Cristo? É Deus. Todos vocês admitem isto? Deus é o Pai de Jesus Cristo. Deus é o Pai. Amém. Sermão Perguntas e Respostas, do dia 28 de 6 de 59. No sermão A Divindade Explicada, sermão que ele pregou no dia 19 de janeiro, 19 de 1 de 1961, parágrafo 39. Agora eu quero te perguntar uma coisa, irmãos. Como você olha, e vocês que olham para mim, irmãos, irmãs e irmãos. Quem era o Pai de Jesus Cristo? Deus é. É isso mesmo? Era Deus seu Pai? Tudo bem, Senhor. Deus é Pai. Todos nós concordamos com isto. Eu creio com todo o meu coração que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez os críticos queiram conferir, não é? E aqueles que não criticam, mas que procuram crer, ou procuram a iluminação da revelação de Jesus Cristo, eles podem verificar Divindade Explicada, 19 de 1 de 1961, parágrafo 39. Ele faz a pergunta para a igreja: quem é o Pai de Jesus Cristo? Ele diz: este é Deus. Ele diz: eu acredito de todo o meu coração que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está William Branham chamando Jesus de Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele tem um Pai. Também o sermão A Divindade Explicada. O primeiro que eu citei é Divindade Explicada, do dia 19 de janeiro. O outro sermão, A Divindade Explicada, é do dia 25 de abril do mesmo ano, 61, parágrafo 70. Deus é o Pai de Jesus Cristo. Todos nós cremos nisso? Amém. Esta era a doutrina que o William Branham defendeu, porque isto é a doutrina apostólica. Paulo, quando nós lemos a escritura inicial de 1 Tessalonicenses 3:11, diz: ora, o mesmo nosso Deus e Pai, está vendo? Nosso Deus, quer dizer, Deus da gente, né? Meu Deus. E ele diz: e Pai, nosso Deus e nosso Pai. E nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. Você vê que nesse desejo de consideração de Paulo, ele coloca tanto o Pai quanto ao Filho junto, chamando Deus de Pai e chamando Jesus de Senhor. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. Talvez alguém pegue essa escritura e diga que Paulo está dizendo que o Deus que é Pai é o mesmo Senhor Jesus, mas não é essa a doutrina escriturística. Se você não contextualizar vamos dizer assim, o texto, né, e ver tudo que eles ensinaram, você pode até querer defender desta forma. Mas ele está dizendo o nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus, diante de nosso Deus e Pai. Vê?
Em 2 Tessalonicenses 2,16, nós temos mais esta escritura. 2 Tessalonicenses 2,16. E o próprio Senhor Jesus Cristo, agora ele está falando primeiro sobre o Filho, que é nosso Senhor. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Mais uma vez você vê o entrelaçamento aqui de Jesus, o Filho de Deus, que é nosso Senhor, e Deus, que é o Pai, tanto de Jesus como também dos outros filhos. No sermão Cordeiro e Pomba, do dia 5 de agosto de 1960, parágrafo 71, diz o profeta: agora, é Deus um Pai? Quantos creem que Deus é nosso Pai? É o Pai de Jesus Cristo. Ele é nosso Pai. Amém. Amém. Sermão Julgamento do dia 19/4 de 64. O julgamento, 19/4 de 64. A palavra prometida de que isto viria a ser feito manifesto. Deus mesmo. Deus no tempo de Ezequiel, Deus no tempo de Jesus. Veja, o mesmo Deus que trabalhou através de Ezequiel, vindo a ele na forma da palavra, em parte, no tempo de Jesus, este mesmo Deus que é a palavra, ele veio em plenitude e habitou em seu Filho. Por isso o profeta diz: Deus, o mesmo Deus no tempo de Ezequiel, o mesmo Deus no tempo de Jesus. Em 2 João, versículo 3, que é só um capítulo, diz: graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Então, se alguém antes pegar aquelas outras escrituras, onde Paulo diz o Senhor Jesus e nosso Deus e Pai, ou nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, e quererem pegar essas escrituras e querer dizer que Paulo está se referindo à mesma pessoa, então aqui está João dizendo que não é bem assim. João usa outras palavras que deixa bem claro a distinção desses dois seres envoltos na doutrina da revelação de Jesus Cristo. Graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. No sermão Perguntas e Respostas sobre Hebreus, primeira parte. Perguntas e Respostas sobre Hebreus, primeira parte. Parágrafo 55. William Branham diz: pois bem, seu Pai é Deus. É isto mesmo? Quantos creem que Deus é seu Pai? Levante a mão. Como muitos acreditam Quantos acreditam que Deus é o Pai de Jesus Cristo? Aí está. Também no sermão Pulgão, Gafanhoto e Lagarta, mais um parágrafo deste sermão, do dia 23/8/59, porque tem outro com o mesmo título. Parágrafo 89, ele diz: agora, quem é o Pai de Jesus Cristo? Deus é o Pai. É isso mesmo? Todos vocês acreditam nisto? Com certeza, Deus é o Pai, é o Pai do Senhor Jesus. E em Apocalipse 3, versículo 11, você encontra essas escrituras: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Porque todas as escrituras que lemos mostram que Jesus tem um Deus que é seu Pai também. Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém. No sermão Sonho Certo, para finalizar, parágrafo 88,
Disse o profeta: onde está o Deus de Jesus Cristo? Onde está o Deus que fez esta promessa na Bíblia? Então aqui está João Branham fazendo essa pergunta: onde está o Deus de Jesus Cristo? Se Jesus Cristo fosse o próprio Deus, não teríamos um profeta vindicado falando a respeito do Deus de Jesus Cristo. Amém? Por enquanto é só. Continuaremos, se o Senhor permitir, no próximo culto. E que isto sirva para, vamos dizer assim, para bater mais o prego, né? Mais o prego. E para que seja confirmado em nosso entendimento a causa que temos abraçado. Voltar à palavra original é voltar à mesma linhagem, à mesma crença dos apóstolos. Senhor Jesus, te agradecemos por tua bondade e misericórdia. Te pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor continue dando-nos força, vigor, saúde, disponibilidade e cada vez mais responsável diante de ti e do teu povo a respeito de um ensino correto e de uma vida que honre a Deus e a palavra que tu tens manifesto a cada um de nós. Pedimos perdão por nossos pecados, Senhor, por nossas fraquezas e impossibilidades. Pedimos que o Espírito Santo a cada dia revele estas verdades em nosso entendimento e que possamos ser luzeiros neste mundo que está caindo em pedaços, que está em trevas, mas que possamos ser luz para as pessoas, que a luz de Jesus Cristo possa brilhar através de nós, assim como o Senhor, que é o Pai das luzes, brilhou através da face de Jesus Cristo, a ponto dele poder testificar: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Senhor, faça de nós, Pai, neste tempo tão complicado, setas indicativas que mostrem aos transeuntes do caminho o lugar correto que eles devem colocar seus pés. No nome amoroso de Jesus Cristo, rogamos pelos enfermos e aflitos que há entre nós e aqueles que ouvirem também estas palavras futuramente, que creem que a tua promessa é verdadeira, que o Deus que deu a promessa está aqui para cumpri-la. Te pedimos por estas pessoas que estão necessitando do Senhor, e nós não podemos ajudá-las a não ser nos apiedar delas e interceder por elas, e pedir no nome de Jesus Cristo que o Senhor conceda o desejo dos seus corações de acordo com a tua perfeita vontade. No nome de Jesus Cristo nós oramos, nós te pedimos, para a tua glória. Amém e amém.